Havia mundos que viviam sob o sol e mundos que respiravam sob a sombra. Caelem, o reino de onde essa história se desenrola, era um pouco dos dois. Por séculos, Caelem prosperou, não por sua força militar, mas por sua vastidão de conhecimento. No coração da capital ficava a grande biblioteca, um farol de sabedoria, onde cada pergaminho continha um segredo e cada livro era um universo. No entanto, o grande incêndio de 3 eras atrás não poupou a majestosa estrutura. O que restou foi a Biblioteca Esquecida, um labirinto de pedra subterrâneo soterrado sob as ruínas da antiga capital. Lá residiam os Anacrônicos, monges silenciosos que dedicavam a vida a resgatar e restaurar os fragmentos do conhecimento perdido. Nossa história começa com Elara, não a neta de uma casa com relógio, mas uma jovem anacrônica de 17 anos. Ela não era uma erudita brilhante, mas possuía uma paciência imbatível para restaurar páginas carbonizadas e um sentido de localização quase místico dentro do labirinto escuro. Uma noite, enquanto trabalhava no subnível mais profundo, o setor proibido, onde pairava o cheiro de mofo e cinzas milenares, Elara encontrou algo que os anacrônicos buscavam há gerações: o Tomo de Silêncio. Não era um livro comum. Não tinha capa de couro nem páginas de pergaminho. Era um bloco liso de obsidiana polida, perfeitamente quadrado e frio ao toque. Não havia inscrições, apenas o negrume profundo, que parecia absorver a pouca luz da lamparina de Elara. Era exatamente como descrito nas lendas sussurradas: o Tomo de Silêncio. Os anacrônicos acreditavam que o tomo não continha palavras, mas a própria ausência delas. Ele não registrava conhecimento. Ele o silenciava. Elara estava sozinha. O setor proibido era monitorado por um único anacrônico, o mestre Theron, mas ele havia sido chamado à superfície para uma reunião urgente. A jovem sabia que deveria levar o tomo imediatamente à custódia, mas a curiosidade era um fogo voraz. Ela posicionou a peça de obsidiana sob sua lamparina. O tomo não refletiu a luz. Ele a sugou. Elara sentiu um leve zumbido no ar, quase inaudível. Ela tocou a superfície lisa. No mesmo instante, uma imagem clara se formou em sua mente, tão nítida quanto um pesadelo. Uma sala com tetos altíssimos, uma cadeira de carvalho no centro, vazia. E no ar, flutuando em partículas douradas, um mapa. Não um mapa de Caelem, mas um mapa de conexões, traçando a linha de conhecimento entre cada biblioteca, cada templo e cada escola do reino. No ponto central desse mapa, brilhando mais forte que os outros, estava a Biblioteca Esquecida. O tomo não silenciava o conhecimento. Ele o rastreava. Assustada, Elara largou o tomo no chão. O zumbido cessou. A imagem desapareceu, deixando apenas a escuridão úmida da biblioteca. Ela o embrulhou rapidamente em um tecido grosso e correu, subindo as escadas em espiral em direção ao nível de custódia. Lá, ela encontrou o mestre Theron. Ele estava de volta mais cedo do que o esperado, sentado à sua mesa, examinando um fragmento de pergaminho. Mestre Theron, Elara ofegou, colocando o objeto embrulhado na mesa. Eu o encontrei, o Tomo de Silêncio. Theron parou. Seus olhos se levantaram, não com surpresa, mas com uma calma que parecia ensaiada. Excelente, jovem Elara, disse ele, a voz tão suave quanto o sussurro das páginas. Mas ele não é chamado de Tomo de Silêncio, minha criança. Seu nome correto é o Olho de Caelem. A calma de Theron era estranha. Ele não perguntou onde ela o havia encontrado. Não expressou alegria pelo achado histórico. Ele simplesmente pegou o tomo. Enquanto a luz da lamparina de Theron batia na superfície escura, Elara viu um reflexo no tomo. Não o reflexo da sala ou de Theron, mas o reflexo do mapa de conexões que ela havia visto em sua mente. O mapa estava ativo, e no centro, o ponto que representava a Biblioteca Esquecida estava brilhando intensamente. Elara então percebeu. O mapa não apenas rastreava o conhecimento, ele indicava o maior depósito de conhecimento disponível. E se Theron soubesse disso,
Sua calma era mais do que suspeita. "O que você viu quando o tocou, Elara?" perguntou Theron, inclinando-se para a frente. Elara hesitou. Os anacrônicos eram puros, dedicados à preservação, mas a frieza no olhar de Theron era o prenúncio de uma traição. "Nada, mestre. Apenas escuridão", ela mentiu. Theron sorriu. Um sorriso que não alcançou seus olhos. "Sua honestidade é uma virtude, Elara, mas a verdade é uma ferramenta, e eu preciso de mais ferramentas." O mestre anacrônico se levantou, revelando algo escondido sob sua túnica. Uma adaga de bronze antiga, diferente das ferramentas de restauração usadas pelos monges. "O conhecimento de Kailen está podre, Elara. Está quebrado, fragmentado. O Império do Norte está prestes a invadir, e eles buscam o poder total. O olho de Kaelen lhes dará a localização de todo o saber, para que eles possam destruí-lo de uma vez por todas. E eu serei o homem que lhes deu essa chave." O mestre Theron, o guardião silencioso, era o traidor. Ele não estava restaurando a história. Estava vendendo o futuro. Elara, movida por uma adrenalina gélida, pegou o primeiro objeto pesado que encontrou na mesa. Um pesador de papel de mármore. Ela o arremessou contra o chão. O barulho foi seco, mas alto. Theron se distraiu por um instante. Elara aproveitou a chance. Ela pegou o tomo da mesa e correu, descendo as escadas em direção ao labirinto, onde apenas ela conseguia se mover com rapidez. "Volte, Elara! Você não pode fugir do silêncio!" gritou Theron, correndo atrás dela. O labirinto do setor proibido era a única esperança de Elara. Ela correu fazendo as curvas que apenas sua memória mística conhecia. O tomo estava frio em suas mãos, e o mapa de conexões brilhava intensamente em sua mente, traçando um caminho de saída que ela nunca havia notado antes. O mapa em sua mente indicava um ponto cego, uma passagem secreta há muito esquecida, que levava para fora das ruínas da biblioteca. Mas havia um problema. A passagem passava bem pela Câmara Central de Preservação, o local onde os anacrônicos guardavam os pergaminhos mais frágeis e irreplaceáveis. Theron estava perto. Elara podia ouvir seus passos rápidos e ofegantes. Ela sabia que, se ele a pegasse, ele usaria o olho para levar os invasores ao ponto de maior fragilidade do reino. Ao chegar na Câmara Central, Elara parou. Ela podia fugir e salvar a si mesma, levando o tomo para longe. Ou ela poderia fazer a única coisa que protegeria Kaelen de ser desvendada. Com Theron a poucos metros ofegando, Elara fez sua escolha. Ela apertou o tomo de obsidiana e pensou no mapa. Não no mapa que rastreava o conhecimento, mas no mapa que o silenciava. Ela concentrou-se na Câmara Central de Preservação, no ponto mais brilhante do mapa, o coração do conhecimento de Kaelen. O tomo brilhou com uma luz fria e azulada. Um zumbido ensurdecedor irrompeu, preenchendo o ar. Theron parou, cobrindo os ouvidos. "Não, Elara! Você não ouse!" Elara fechou os olhos e gritou em sua mente a única palavra que podia selar o destino do reino. Silêncio. A luz azul explodiu, mas não danificou o pergaminho. Em vez disso, a luz envolveu cada papiro, cada livro, cada fragmento. O tomo não destruiu o conhecimento. Ele o escondeu. Quando a luz se dissipou, Theron estava ajoelhado, confuso. Ele olhou para os pergaminhos. A Câmara Central de Preservação estava vazia. Os livros ainda estavam nas prateleiras, mas eles não continham mais nada. Eles eram agora apenas papel em branco. O conhecimento estava preso dentro do olho de Kaelen. Elara, exausta, segurava o tomo. Theron a encarou, o ódio substituindo a ambição. "Você o silenciou, sua tola. O Império não encontrará nada." Elara olhou para o tomo, agora uma peça de obsidiana fria novamente. O mapa em sua mente estava apagado. Ela havia perdido o conhecimento, mas ela havia salvado Kaelen. Ela usou o poder do olho de Kaelen, não para rastrear ou destruir, mas para ocultar. O conhecimento de Kaelen estava seguro, silenciado dentro do tomo. Com a única chave para o passado e o futuro do reino em suas mãos, Elara fugiu pela passagem secreta que o mapa havia revelado, deixando Theron para trás, na câmara vazia,
com a certeza de que a aventura de restaurar o silêncio estava apenas começando.